a diminuição de massa óssea, gente, é um problema que atinge muitas pessoas, viu? E que se não for tratada, pode se tornar uma doença grave. Atividade física, aliada a uma alimentação adequada, tudo isso pode ajudar na prevenção. Quem explica pra gente agora melhor aqui é a repórter Larissa Carvalho. Larissa. Oi, Elis, bom dia a todos. Essa redução de massa óssea tem um nome bem diferente, pouco comum, osteopenia. Não é exatamente uma doença, mas a gente precisa ficar alerta porque pode ser um mau sinal. O Dr. Lucas Boechat vai explicar melhor pra gente o que é exatamente osteopenia, doutor? Osteopenia já é uma diminuição da massa óssea em relação ao osso normal, que configura o enfraquecimento desse osso e, como você mesma disse, é um estágio pré-osteoporose, que esta sim é a doença. A osteoporose é a doença do osso fraco, a gente pode resumir assim? Sim, pode se resumir assim, é mais comum em idosos, mais comuns em mulher após menopausa, e indivíduos com certos fatores de risco, como por exemplo tabagismo, etilismo e outras doenças. A osteopenia necessariamente vai se manifestar, doutor? Ou só quando a gente quebra um osso é que a gente percebe? Não necessariamente. Na verdade, a osteopenia muitas vezes ela acaba desenvolvendo osteoporose e essa sim é a doença que traz um aumento da incidência de fraturas diante de pequenos traumas ou até mesmo espontâneos no idoso. Então, como a gente faz para perceber que alguma coisa vai mal com a saúde do osso? A osteopenia ela pode já ser encontrada, dependendo do seu grau, em radiografia simples, às vezes feita por outro motivo qualquer, mas o exame ideal é a densitometria óssea, que é um exame que já é indicado em mulheres anualmente após a menopausa, em homens acima de 70 anos, ou diante desses fatores de risco, como alguns dos que eu falei. O Sérgio Leite está mostrando para a gente muitas pessoas fazendo ginástica. Isso é bom? Ajuda a evitar a osteopenia e a osteoporose? A ginástica excelente é um dos fatores de prevenção principais, junto com uma nutrição adequada, que vai ser explicada logo mais, e outros fatores, como por exemplo a exposição à luz solar. Que horário? Horário certinho para tomar o sol, isso da polêmica, né? Isso leva a certa polêmica, inclusive dentro da medicina, né? Quanto mais clara a cor da pele, menos o tempo de cor do sol necessário e vice-versa. E quanto mais no meio do dia, menos tempo também. Mas esses tempos de exposição não estão exatamente bem determinados. Vai variar como, por exemplo, a faixa do mundo em que a pessoa se encontra. O fato é que sol e ginástica ajudam o osso. Que tipo de ginástica é isso que eles estão fazendo aqui? É musculação ou qualquer tipo de atividade? Qualquer tipo de atividade vai ajudar. A musculação é tida mais ou menos como um padrão ouro, como exercício de força, e para ajudar a manter e a repor massa óssea. Mas outras atividades, algumas pessoas podem crer mais lúdicas, como esportes, como, não sei, pilates, jogar vôlei. Não necessariamente musculação, mas ela é tida sim como padrão ouro. E para a gente encerrar, percebeu que tem osteopenia, osteoporose, há o que fazer ou é o resto da vida tratar? Bom, há o que fazer para tentar diminuir a perda de massa óssea e há tratamento também que às vezes consegue reverter um pouco dessa perda de massa óssea. Mas o ideal é que desde cedo, desde a adolescência, a pessoa já se preocupe com isso e mantenha essa rotina de atividades físicas diárias, uma certa exposição à luz solar, sem exagero, é claro, e uma nutrição adequada. Dr. Lucas Boechat, muito obrigada pelas informações, um bom dia. E já, Elisângela, a gente volta com uma nutricionista para ensinar como comer de um jeito direitinho para evitar essas doenças. Tá certo, então. Até logo, Larissa. Todo mundo sabe que uma alimentação balanceada é fundamental, né, para a gente ter uma vida saudável. É importantíssima também na prevenção de doenças. Vamos voltar a falar com a Larissa Carvalho. Ela está agora com uma nutricionista. Fala, Larissa. Oi, Elisa, a gente estava falando no bloco anterior da osteopenia, né? Que não é exatamente uma doença, mas pode ser um mau sinal de que a osteoporose, aquela doença conhecida como a doença dos ossos fracos, está chegando. O ortopedista Lucas Boechat deu algumas dicas, mostrou quão é importante sol, atividade física, por isso a gente está numa academia. E agora a Silvana Portugal, que é nutricionista, vai ensinar pra gente, depois que o corpo já deu sinal que tem osteopenia, os exames já mostraram, o que fazer? A alimentação ajuda? Sim, ela ajuda e muito, né? A pessoa tem que ter uma alimentação mais equilibrada, rica em folhas verdes escuras, que além do cálcio, elas também são ricas em magnésio e outros nutrientes importantes para fixar esse cálcio dentro dos ossos. Quais folhas verdes escuras? Dá um exemplo. Ora pronobres, couve, rúcula, agrião, todas essas folhas que são mais verdes escuras, elas são bem ricas em nutrientes. Agora, quando o médico detecta que a gente está com a doença, osteopenia ou a própria osteoporose, é para tomar cálcio? Porque quando a gente pensa em osso, a gente pensa em cálcio, né, Silvana? Exato, depende muito da pessoa e da situação. Se a alimentação pode ser que não comporte a necessidade que ela necessita, né? Aí a gente vai precisar de uma suplementação, desde que seja orientada. Não pode ir na farmácia e ficar comprando aleatoriamente, que você pode piorar o seu caso. Tomar pílula de cálcio compromete ainda mais? Não é melhor sobrar do que faltar? Não, se sobrar o cálcio, ele vai fazer com que o
os seus outros nutrientes, esse próprio cálcio que estava no osso, ele saia para complementar. Ele fica com um pH ácido, não é interessante para o paciente, né? E tem que tomar cuidado com a alimentação. Por exemplo, cafeína, refrigerante, excesso de sódio, que seria sal mesmo. Isso tudo compromete e aumenta a excreção de cálcio urinário. Então tem que tomar cuidado com um todo, não só com os alimentos ricos em cálcios também, mas os alimentos que ajudam bastante, né? E tem algum alimento que sequestra o cálcio, que é ruim? Sim, o refrigerante, as frituras em si, muita gordura, muita proteína animal, como o excesso de carnes também. Isso tudo vai contribuir para que esse cálcio seja eliminado, ele seja excretado pela urina. Então tem que tomar um certo cuidado na alimentação por causa disso. Então, alimentação rica mesmo, em frutas, fibras, né? As verduras e tomar bastante água também. E complementação somente se necessário. Muito obrigada pelas dicas, Silvana Portugal. Elisângela. Que ótimo, Larissa. Muito obrigada.